Hoje eu tive a oportunidade de conhecer e utilizar um hospital de saúde pública aqui. Precisei fazer alguns exames de sangue de rotina e fiquei impressionado com a agilidade, tecnologia que eles usam, muito rápido. Aí tirei o sangue, deu tudo certo. Aí doeu? Não. E agora coloca só esse negocinho ali. E aí terminamos. No final, uma enfermeira nos ajudou, muito querida, muito solícita, ajudou mostrando no aplicativo como pegar os exames. Daqui uns 3 dias, esses exames já vão estar liberados no aplicativo. Foi muito rápido, o total deu uns 40 minutos e deu tudo certo. Muito legal, parabéns à China. Perfeito. 好喜欢你，像春天的花朵盛开在夏夜里，像北风吹过雨后泥土的香气，像迷途的旅人到达了目的地，像飞舞蝴蝶被绚烂色彩吸引，像流传许久神秘的爱情咒语，像喧嚣的午后突然变得安静，像眼泪落入海底逃离了孤寂。如果我能给你短暂的。 A China não é um país comunista. Sim, você ouviu certo. Apesar de ser liderado pelo Partido Comunista Chinês, na prática, o país não adota um modelo puramente comunista. A China é sim um país com governo mais centralizado e com forte presença estatal em diversas áreas, onde em muitos outros países o governo tem pouca ou nenhuma atuação. O sistema chinês é baseado em filosofias socialistas, mas isso não é o mesmo que comunismo. Aqui, as pessoas podem enriquecer, ter propriedades, abrir empresas e gerar sua própria renda. Os chineses são apaixonados por marcas de luxo. Basta observar quando viajam ao exterior, estão sempre com sacolas da Louis Vuitton, Chanel e outras grifes. No próprio país, pessoas de alto poder aquisitivo costumam dirigir carros como Porsche, Mercedes e BMW. Isso soa para você como um país 100% socialista? A grande polêmica em torno da política chinesa é justamente essa. A China mistura o modelo socialista com diversas práticas capitalistas, algo que ainda não tem um nome exato no vocabulário político internacional. E é aí que mora a discussão. Como criadora de conteúdo sobre a China e também morando aqui, recebo diariamente comentários negativos como: aí ninguém tem liberdade. Experimenta criticar o governo para ver o que acontece, dentre outros absurdos que leio. A verdade é que só dá para começar a entender a China estando aqui. Existem nuances que sua vivência revela. Você pode até não gostar da China quando visitá-la, mas uma coisa é certa: a sua percepção vai mudar. Porque o que acontece aqui é único. A China é liderada por um presidente que cresceu no campo e presenciou de perto a pobreza extrema. Talvez por isso, Xi Jinping tenha como uma de suas prioridades melhorar a qualidade de vida no interior e nas áreas menos desenvolvidas. O governo investe pesado em educação. Existem milhares de bolsas de estudo para estrangeiros virem estudar aqui. O transporte público e até aéreo costumam ser acessíveis, porque muitas dessas empresas são estatais e o objetivo não é o lucro, e sim o bem-estar da população. O lucro vem de outras áreas da economia, o que permite certo equilíbrio no sistema. E é justamente isso que assusta outras potências. A China investe silenciosamente em todos os setores e se reinventa numa velocidade impressionante. Talvez por isso exista tanta mídia negativa sobre o país, como se houvesse uma necessidade constante de pintar a China como um inimigo. Muito do que se fala, como não existe liberdade ou o país oprime seu povo, não corresponde à realidade vivida por muitos aqui. A ideia de liberdade para muitos é poder falar mal de políticos o tempo todo, como acontece no Brasil. Mas na China existe outro tipo de relação com o governo. As pessoas podem enviar cartas, sugestões ou reclamações diretamente aos órgãos públicos responsáveis. Cada país tem suas particularidades. Há países que oprimem seu povo e deixam a população passando fome, e ainda assim, muita gente não questiona esses países como fazem com a China. Então, já parou para pensar por que você ou muita gente não gosta da China? Será que é porque você realmente conhece o país ou porque te ensinaram a odiar a ideia do que construíram sobre ele? Tenho amigos empresários que prosperam aqui, já fui embaladas com apresentações de drag queens também, o que já desmistifica mais uma das notícias falsas onde dizem que o público LGBT é reprimido aqui no país. No fim das contas, a China é um país com pessoas reais, um país com defeitos como qualquer outro, mas que se manteve resiliente. Em apenas 40 anos, a China saiu da extrema pobreza e agora está prosperando. Amo viver aqui e espero com os meus vídeos poder mostrar um pouco dessa realidade pelos meus próprios olhos. Um sanitarista muito respeitado, Gonçalo Vecina, que diz assim: ou o SUS ou a barbárie. Ele tem razão. O que é o SUS? Os brasileiros não sabem o que é o SUS. Quando a Inglaterra sediou os Jogos Olímpicos, eles colocaram NHS no meio do campo ali, não é? Que é o Sistema Nacional de Saúde deles, que eles têm um orgulho grande e com razão. Nós tínhamos que ter colocado o SUS, porque o sistema de saúde deles, um país rico,
alto nível educacional, com boas condições de organização geral. Até eu organizo o sistema de saúde. Quero ver aqui, 210 milhões de pessoas, tremenda desigualdade social, desigualdade geográfica até, um país continental. Se oferecer saúde gratuita para todo mundo, e a população pensa o quê? A população fala, o SUS é uma vergonha. O SUS, você olha lá, o pronto-socorro, as pessoas jogadas no chão, outro na maca, reclamando que não atende e tal. Vai para aquela fila do pronto-socorro ali. Se você encontrar 10% daquelas pessoas que precisam realmente estar naquele lugar, é muito. Por quê? Porque o resto não funcionou, o sistema não funcionou lá atrás. Não funcionou a estratégia da família, não funcionou a unidade básica de saúde, não funcionou a UPA do local, e aí ele está com dor de garganta, ele chega, marca uma consulta para daí a 5 dias, ele vai para a porta do pronto-socorro. Mas, na verdade, olha, até 1988, quando surgiu o SUS, eu pratiquei medicina antes e depois, então vamos dizer como era a medicina ali. As pessoas que tinham carteira profissional assinada, tinham direito ao antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Os outros não tinham direito a nada. Os outros vinha carimbado no prontuário indigente. Isso significava que todos os que não tinham carteira assinada e trabalhavam nas cidades, toda a população brasileira do campo, e não era a população de hoje, era a população daquele tempo, ninguém tinha direito a absolutamente nada. Aí, em 88, um bando de visionários falou, não, nós vamos oferecer saúde gratuita para todos. Aí o pessoal falava, mas eles não disseram de onde vinha o dinheiro. Lógico que não podiam dizer, não tinha o dinheiro. Eles primeiro criaram o SUS e depois começou a briga para financiar o SUS. Essa é a história. Na real, você tem ideia do que acontece nas universidades públicas do Brasil? Nas universidades públicas, a gente faz pesquisa, a gente aprende uma profissão, entra em contato direto com as pessoas no atendimento nos hospitais universitários, nas bibliotecas, teatros, cinemas, cursos de idiomas e se envolve em projetos que auxiliam muita gente. As universidades brasileiras possuem pesquisa de ponta, com destaque internacional, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. As 10 universidades mais produtivas e bem conceituadas do país são públicas e gratuitas. Para a maioria das famílias brasileiras, as universidades públicas representam a principal oportunidade de acesso a um curso superior. E se você não sabe, atualmente mais de 60% dos estudantes matriculados pertencem às classes D e E, gente como eu e você. Na real, essa é a universidade pública que você tem que conhecer. Já pensou ficar sem ela? Universidade pública e gratuita. É para mim, para você e para todo o Brasil. A Universidade de São Paulo voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de melhores universidades da América Latina. A lista foi divulgada hoje pela revista inglesa Times Higher Education. Há 6 anos, a instituição paulista não ficava no topo desse ranking. Na edição anterior, no ano passado, a USP ficou em segundo lugar, atrás da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que esse ano caiu 3 posições. O Brasil dominou a lista de 2024. Entre as 10 melhores da América Latina estão 7 universidades brasileiras e apenas 3 de outros países, sendo 2 no Chile e 1 no México. Eu amo a Rússia e é por isso que moro e estudo aqui há 5 anos. Mas desde que a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo, tem acontecido muita coisa que trouxe algumas limitações para quem vive aqui. Por exemplo, depois que a Rússia foi excluída do sistema SWIFT, está quase impossível enviar dinheiro ou trocar moeda por aqui. Além disso, temos que usar VPN para entrar em Instagram, Facebook e até Netflix. E com tudo isso, o pessimismo dos russos da minha geração aumentou muito, por acharem que não tem futuro na Rússia. E por isso, muitos querem ir embora, mas poucos têm condições, já que está muito difícil conseguir vistos para morar fora sendo russo. Por isso, o pessimismo tem crescido tanto. SUS no Brasil e na Rússia. Como uma russa da Sibéria, posso dizer que temos muita coisa em comum com os brasileiros. O SUS na Rússia chama ОМС – Обязательное медицинское страхование. 2. Na Rússia ainda não tem essa cultura que eu tenho aqui já no Brasil, contratar o plano de saúde. Então, por isso temos muito menos clínicas particulares do que no Brasil. É minha percepção, tá?
3 para fazer seus exames check-up, tá? Anual, não vai para qualquer SUS. Tem que ir naquele bairro onde você está registrado. Lembrando que russos não gostam muito de fazer check-up cada ano, tá? Igual os brasileiros, né? Então, eu acho que por isso a gente tem menos filas. E como é o nível de ensino na Rússia? Gente, eu adoro falar sobre isso porque é uma coisa que eu realmente gosto aqui na Rússia. Aqui tu vai receber todos os níveis de educação gratuitamente de governo. O infantil, a escola, até a faculdade, tudo é de graça. Tá, não é fácil entrar na faculdade na Rússia de graça, mas é possível, gente. Por exemplo, eu faço faculdade aqui em Moscou gratuitamente. Aqui, para entrar na faculdade, tu tem que fazer uma prova parecida a Enem depois de escola. E depende dos seus pontos nessa prova, tu pode entrar na faculdade de graça ou pagando. E também uma coisa que eu gosto, aqui em Moscou, em outras cidades também, tem muitos estrangeiros que estudam aqui na Rússia. Eles fazem faculdade em inglês ou até em russo, porque tem um ano preparatório para aprender russo durante esse ano. E eu tenho amigos de América Latina, inclusive, que fazem faculdade aqui, em Moscou. Jonathan, você poderia falar um pouco sobre plano de saúde nos Estados Unidos? Bora lá, plano de saúde para quem é baixa renda, gratuito somente em Massachusetts. Se você consegue comprovar que você é baixa renda, você vai ter o privilégio de ter o plano de saúde, plano dentário gratuito no estado de Massachusetts. No estado da Flórida não existe esse programa. Posso fazer um plano de saúde, Jordan? Pode. Vai ter que pagar e vai depender aí do seu histórico, né? Vai depender aí da sua saúde mesmo e de qual plano você quer se encaixar. Não quero pagar, Jonathan. Você pode pagar para estar fazendo as suas baterias de exames numa walk-in clínica. Várias clínicas que tem aqui em Orlando que você pode estar fazendo isso. E se você precisar de um atendimento médico, não vai ser negado, mas se prepare. Vou mostrar para vocês por que os Estados Unidos é uma ilusão. Todo mundo olha para cá e só pensa, nossa, dá para comprar iPhone barato, carro barato, etc. Mas ninguém para se questionar o porquê disso. Existe um conceito chamado geografia do lugar nenhum. E é basicamente isso que os Estados Unidos têm se tornado no último século. Teve um vídeo que viralizou aqui no TikTok de uma mulher gravando um subúrbio dos Estados Unidos e milhares de pessoas começaram a comentar dizendo que aquela era a cidade delas. Gente do norte, sul, leste, oeste, cidades de várias regiões diferentes que, em teoria, deveriam ser muito diferentes umas das outras, porque o clima, a natureza, é tudo muito diferente. Tava todo mundo errado, mas ao mesmo tempo tava todo mundo certo. Você tá na Europa, por exemplo, você sabe diferenciar muito facilmente cidades como Roma, Paris, Londres, etc. Cidades que preservaram a sua história, a sua cultura e tal. E cidades grandes aqui nos Estados Unidos, como, sei lá, tipo Dallas, Chicago, Seattle, se você for comparar, elas vão ser muito difíceis de serem identificadas como as cidades europeias, por exemplo. Ou seja, você não vai saber dizer qual é qual, porque elas são muito parecidas. E quando a gente fala dos subúrbios aqui dos Estados Unidos, fica mais difícil diferenciar ainda. As mesmas lojas em todos os lugares, o mesmo estilo de construção, praticamente os mesmos bairros suburbianos por todos os Estados Unidos. O principal dessas cidades é que elas são impossíveis de se navegar sem um carro. Não existem calçadas que conectam um lugar com o outro e muito menos transporte público. Mesmo cidades grandes, como por exemplo Los Angeles, não tem um sistema de transporte público eficaz. Eu acho que a única cidade grande aqui que tem realmente um bom transporte público é Nova York. Ou seja, o país inteiro tem sido transformado ao longo dos últimos anos para que você seja completamente dependente de um carro e 2, cercado pelo mesmo tipo de consumismo em todos os lugares. Então, assim, por mais que seja barato comprar um carro nos Estados Unidos, esse carro ele geralmente vai ser usado de má qualidade, vai exigir que você invista mais dinheiro ainda além da compra do carro nele, e ele vai te colocar ali numa dependência de estar a cada tantos anos reconsumindo por um novo carro. Porque você não tem a opção de não viver com um carro. As cidades não são navegáveis sem um carro. No Brasil, por exemplo, um carro usado pode ser mais caro do que nos Estados Unidos, mas você tem outras opções. Você tem transporte público, você tem cidades em que você consegue caminhar pela cidade, então existem outras opções. O mesmo vale para o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Você é praticamente obrigado a ter um seguro de saúde e geralmente esse seguro de saúde ele não vai incluir tudo o que você precisa e ele é um plano que você tem que pagar ainda pelas coisas, então ele te torna completamente dependente da indústria farmacêutica aqui dos Estados Unidos. Acrescentando a tudo isso, os direitos trabalhistas
também são praticamente zero. A maioria das pessoas trabalha com um contrato assinado porque a maioria dos empregos te dão um plano de saúde, então esse é o maior objetivo que as pessoas têm para trabalhar com uma carteira assinada. Você basicamente trabalha para ter direito a um plano de saúde, depois fica doente de tanto trabalhar e não recebe nenhum apoio quando você está incapacitado, nenhum suporte quando você não consegue comparecer ao seu trabalho. Não existe essa ideia por trás do consumismo nos Estados Unidos de que porque as coisas são mais baratas você tem mais liberdade, mas a realidade é que o sistema te torna completamente dependente do consumismo daqui. A princípio você pensa que tem mais liberdade se pode comprar esse carro mais barato, mas a verdade é que você é dependente desse carro, você tem que comprar esse carro. Você não consegue sobreviver se você não comprar esse carro, que muitas vezes não é o carro que você quer, não é o carro que você sonha, é um carro que você vai comprar barateado porque você precisa dele para sobreviver no sistema daqui. Então essa liberdade econômica que todo mundo enxerga aqui é na verdade uma grande dependência econômica de um sistema que é construído para não te dar opção. Você pensa que está tendo mais liberdade, mas na verdade você não está tendo opção. Você talvez até faça mais dinheiro aqui do que em outros países, mas é porque esse sistema daqui garante que você vai ter que usar todo esse dinheiro que você faz aqui dentro do sistema de consumismo dos Estados Unidos. Então o dinheiro volta para o país, ele não fica com você. Essa liberdade só é possível porque tornam as pessoas dependentes de gastar o dinheiro aqui, seja te tornando dependente de um carro, seja te tornando dependente de um trabalho que vai te dar direito de usufruir desse sistema de saúde, ou te endividando até a morte quando esse plano de saúde parar de cobrir o que você precisa. Com a desigualdade social e os sistemas de castas aqui, onde a pessoa já nasce com destino traçado, levando adiante a casta da família. Infelizmente, a Índia é também o país com mais alto índice de violência contra a mulher. Uma economia que mais cresce no mundo, é líder no crescimento econômico, com 7% do PIB. E também tecnológico, mostra algumas diferenças no sistema de educação. Para isso acontecer, as crianças que nascem em famílias de classe média já começam no jardim de infância por volta dos 3, 4 anos de idade em escolas particulares. Mas oficialmente o ensino nas escolas públicas, a idade oficial de início é de 6 anos. Os sistemas tradicionais, onde a disciplina em relação ao aluno e professor é muitas vezes duro e severo, criando alguns atritos, com punições muito severas aos alunos desobedientes. Tem a cobrança não só dos professores, mas também a familiar, que muitas vezes a família investe todas as economias na educação daquele filho para garantir o futuro da família. A partir do 6º ano até o 10º, as escolas são das 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde. O sistema de educação público na Índia, também conhecido como SSC, Secondary School Certificate, composta de 10 anos. As matérias compõem um sistema básico. Os alunos aprendem a língua oficial, que é o Hindi, e o idioma específico daquele estado. Mas o grande detalhe, não existe progressão continuada. Falhou, volta, faz o ano de novo, até passar. Ela é tanto para a escola pública quanto para particular, mas ambas administradas pelo governo indiano, que exige que todas as escolas afiliadas sigam o currículo NCE-RT, que preconiza que o aluno deve ter 33% de aproveitamento tanto na teoria quanto na prática do exame nacional. Aqui os alunos são preparados a pensar, a resolver os problemas do dia a dia e expostos a conhecimentos desde cedinho de economia, como por exemplo blockchain ou até mesmo de tecnologia, como por exemplo codificação e programação de sistemas. E também obrigatoriamente fazem yoga e meditação, o que contribui para o controle da ansiedade, melhora a concentração e, segundo alguns estudos, também melhora o coeficiente intelectual do aluno. Não vou pra Índia nem que me paguem. Aí só tem caos e sujeira. Será? 10 horas da manhã, vamos ver como tá meu bairro aqui na capital da Índia. Zero caos. Sem sujeira. Sem sujeira. Realmente, sem sujeira. Ó os passarinhos. Tem até mercadinho gourmet. Não tem buzina. Nem parece a Índia. Ó a paz. Ou será que na verdade aquilo que a gente vê da Índia é só um recorte da Índia? Ó que arborizado, bem bonito inclusive. Ó comida de rua bem limpinha. Mas casa tão bonita, né? Sigo procurando caos, mas ainda não achei. Não sei pra vocês, mas pra mim não pareceu tão ruim. E também não precisa te preocupar porque ninguém vai te pagar pra tu vir pra Índia. Na Índia, a saúde é considerada uma responsabilidade dos estados.
que muitas vezes são incapazes de garantir cobertura em regiões isoladas ou vulneráveis. Uma pesquisa realizada com moradores de bairros pobres de Delhi mostrou que 80% utilizam a saúde privada e 15% recorrem a curandeiros. Os gastos médicos são uma das principais causas da pobreza na Índia, e cerca de 63 milhões de indianos caem na pobreza todos os anos por causa das contas de saúde. Uma coisa importante de destacar, se você vier como estudante, você é obrigado a ter um seguro-saúde, tá? A saúde no Brasil, ela é gratuita, mas na Irlanda, não, tá? Aqui só é gratuito para quem tem o Medical Card, que é um benefício do governo para pessoas, para cidadãos europeus que estejam em condições de desemprego ou em condições menos favoráveis, né? Que não tenham condições de arcar com seus custos de saúde, para idosos e para crianças de até 8 anos. Você precisa ter o seu médico da família. Aquele que quando você tiver um problema, é nele que você vai. Tá se sentindo mal, você vai com ele, você vai pagar a consulta, porque como eu mencionei, não é de graça, você paga a consulta. Beleza, vai pedir exames, é tudo com esse médico que você faz. A sua vida no geral, as doenças no geral, as enfermidades gerais, você trata com esse médico. Surgiu uma emergência, se você for direto na emergência, você vai pagar no hospital 100 euros, só por você ter ido para o hospital com uma emergência, tá? Isso não cobre custos de nada. Se você precisar de internação, de médico, de remédio, enfim, de N coisas, este 100 euros não cobre nada disso. A sua conta, ela finda em 800 euros. Então, mesmo que passar vários dias, mesmo que você ficar lá, você vai ficar, meu Deus, e agora essa conta vai ficar impossível, não vou conseguir pagar. Deu 800 euros, ela vai parar. Esse é um valor estipulado que o governo tem para o sistema de saúde, caso você fique muito tempo internado. Agora... Custo de vida de um casal que mora na Irlanda em 2024. A começar pela água, que aqui a gente não paga. 600 euros por mês em um quarto de casal próximo do centro. Em média, 90 euros de energia dos dois. 40 euros por mês em 2 planos de telefone. Em média, 40 euros por mês dos dois de óleo para aquecer a casa. Raramente a gente anda de ônibus, então eu vou somar 15 euros por mês. 5 euros por mês dos dois da internet da casa. Média de 520 euros por mês com gasto no mercado. A gente não passa vontade e fazemos 5 refeições por dia. Mais 34 euros por mês de algumas assinaturas que a gente tem. Dando um custo fixo mensal de 1.364. Às vezes pode ser um pouco mais e às vezes pode ser um pouco menos. E pra gente compensa muito, já que cada um ganha mais que um salário mínimo. Você sabia que a educação infantil na Irlanda é gratuita? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. A Irlanda tem um sistema público de educação que está no top 10 da melhor educação do mundo. O país tem uma estrutura perfeita para as escolas de ensino fundamental e médio. Realmente não precisa de escola particular para ter uma boa educação. O método de ensino aqui é muito avançado. Eles usam aqueles uniformes de filme. Eu particularmente acho um charme. A grande maioria das escolas são separadas por gênero. Meninos e meninas não estudam juntos, e sim em escolas separadas. Já em contrapartida, a grande maioria das creches não são públicas. O valor varia de acordo com a carga horária que o bebê vai ficar na creche. Esse valor pode chegar até 200 euros por semana. Mas tem alguns benefícios que podemos aplicar como ajuda de custo que o governo oferece. Mesmo as creches sendo privadas, imagina as públicas. E não esqueça de colocar o nome do seu filho na lista de espera antes mesmo dele nascer. Você acha que vale a pena pagar o preço de ir embora do seu país para o seu filho ter uma boa educação gratuita? Se sim, comente aqui embaixo. Beijo! O Zimbábue tem uma das mais elevadas taxas de alfabetização em África. Muitos jovens ugandeses querem que o governo invista mais na educação de qualidade. A Nigéria enfrenta uma crise na educação. A educação é considerada uma das maiores realizações do Zimbábue após a independência do Reino Unido em 1980. Esta escola representa um bom exemplo de investimento que o país tem feito na educação. Atualmente, o Zimbábue tem uma das mais elevadas taxas de alfabetização em África. No entanto, a educação não é gratuita, embora as propinas das escolas públicas sejam controladas. Outro marco importante tem sido a educação das crianças do sexo feminino. Mais de 52% das mulheres estão a formar-se em universidades com qualificações de alto nível. In Uganda,
No Uganda, a maioria dos jovens não está satisfeita com o seu sistema educativo. Criticam a política de avaliar a capacidade dos alunos em responder a questões pré-determinadas, em vez de ajudarem os estudantes a desenvolverem a criatividade para solucionar os problemas da vida real. Quem se lembrar das respostas durante este período de exames revela-se o melhor aluno, mas que obsessão é esta de examinar a memória em vez de se avaliar a criatividade? Muitos empregadores dizem que é preciso qualificar licenciados porque, em média, muitos jovens não têm as competências necessárias para o mercado de trabalho em si já pequeno. Agora, é isto que muitos ugandeses desejam. A Nigéria está a enfrentar uma crise na educação. No papel, o ensino primário no país é gratuito e obrigatório, mas as estatísticas contam uma história diferente. A taxa de crianças não escolarizadas no país é uma das mais altas do mundo. Muitos alunos têm frequentemente de percorrer longas distâncias a pé para chegar à escola. No norte do país, quase metade das raparigas não vai à escola. E muitas das que vão à escola primária casam antes de terem a oportunidade de completar o ensino secundário ou universitário. Além disso, há insegurança. Terroristas atacam escolas e raptam professores e alunos. Mas tudo veio a mudar ou melhorar a partir da década de 1970 com a descoberta e o boom do petróleo. Nessa altura, a Nigéria nem sequer era a maior economia de África. Contudo, a Nigéria entrou para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a enorme receita gerada tornou a economia mais forte. Apesar de enormes receitas provenientes da produção e venda de petróleo, o governo militar fez pouco para melhorar o padrão de vida da população, como ajudar as pequenas e médias empresas ou investir em infraestruturas que foram destruídas pela guerra. As receitas do petróleo alimentaram a transferência de recursos financeiros para o Estado. O governo federal tornou-se o centro de luta política e do poder do país. E o governo nigeriano se tornou cada vez mais dependente das receitas do petróleo, não desenvolvendo outras fontes de recursos para a estabilidade econômica da Nigéria. Além da receita do petróleo bruto, a Nigéria foi para o exterior para acumular dívida externa com base em sua capacidade de crédito para executar uma série de projetos ambiciosos e a maioria dos quais economicamente pouco viáveis. A riqueza do petróleo, juntamente com o endividamento externo, criou um desejo do país de avançar em projetos e programas que eram, na maior parte, improdutivos. E a tolerância por parte do governo, associada a outras políticas mal concebidas, levou a uma rápida expansão do setor governamental que teve alguns efeitos de exclusão no setor privado. A ineficiência das operações do governo logo se tornou um grande problema para o crescimento e desenvolvimento da economia, que levou ao longo do período de estagnação econômica de 1970 a 1985. A resposta inicial do governo à estagnação econômica foi colocar em prática uma série de medidas de estabilização, tais como medidas fiscais, monetárias e de controle cambial mais rígidas, tudo que podiam conter a deterioração da situação econômica. As várias reformas e políticas econômicas implantadas desde 1986 conseguiram colocar com sucesso a Nigéria de volta no sentido de atingir o seu potencial e, em 2013, a Nigéria ultrapassou a África do Sul como maior economia da África. Como potência regional, a economia nigeriana representa cerca de 55% do PIB da África Ocidental. É responsável por cerca de 60% do PIB com base na avaliação da paridade de poder de compra. O país tem uma população de cerca de 200 milhões de habitantes que é considerada empreendedora e também tem um enorme potencial refletido em seus recursos naturais que incluem cerca de 80 milhões de hectares de terras aráveis. A Nigéria é considerada uma economia mista de renda média e um mercado emergente com expansão financeira de telecomunicações e setores de entretenimento. A economia nigeriana é orientada pela produção de petróleo bruto e agricultura. O setor de petróleo e gás é o principal motor da economia em termos de receitas, que foi responsável por 87% das receitas federais e 71% das receitas de exportação em 2020. Barcos, cacau, óleo de palma também contribuem para a economia.
Vejamos, a agricultura costumava ser a principal fonte de divisas da Nigéria. Ao mesmo tempo, o país era o maior exportador mundial de amendoim, cacau, óleo de palma, além de ser um importante produtor de cocos, frutas cítricas, milho e mandioca. Muitos nigerianos trabalhavam no setor agrícola. Entretanto, após 1970, viu-se um rápido declínio na agricultura à medida que o setor de petróleo começou a expandir e ditar o ritmo de crescimento da economia nacional. Esta transformação estrutural não foi bem administrada. Houve um rápido declínio na produção de alimentos, ao ponto de Nigéria se tornar um importador líquido de alimentos básicos na última década. Entretanto, o governo tenta uma reviravolta na agricultura, principalmente pelo seu papel no abastecimento de alimentos e diversificação da economia. O setor de comércio e distribuição nigeriano é caracterizado por barreiras comerciais interregionais e incentivos comerciais, como descontos nas exportações. E o setor financeiro nigeriano registrou um grande crescimento nas últimas 2 décadas, especialmente em número de bancos e instituições financeiras com microcréditos. O Banco Central da Nigéria recebeu mais autonomia para regular e facilitar a eficiência e o crescimento do mercado monetário, enquanto que a economia rural da Nigéria é a principal fonte de sustento e mais de 80% da força de trabalho rural está envolvida na agricultura camponesa. A maior parte dos alimentos produzidos é para consumo próprio. 35-year-old Sulaiman Asea says his family has raised enough money for him to travel abroad for treatment. Asea is part of a growing number of Nigerians now opting to travel to other countries in order to access what they see as affordable, high-quality healthcare. With the help of my family and my faith, I was able to travel to South Africa for treatment and get well. Nigeria's population is the largest in Africa at 168 million, and according to experts, government spending on healthcare and health service delivery falls far below the WHO standard. But the government says improvements are being made. So generally, we should give a pass mark to Nigeria, the health sector, for the improvement, and it's continuous. You know, it's not just a sit down and not making new innovations. Those innovations include a new Federal Development Fund for healthcare. This is Nigeria's national hospital, and just last month, doctors here threatened strike action over delayed salaries and what they say are substandard conditions, causing many patients here to consider seeking help abroad. Experts say the healthcare sector is underfinanced and overwhelmed, forcing skilled healthcare professionals to leave the country in search of better work opportunities. I think government has not done enough, and that led us to the shortage from infrastructure for health services to qualified personnel for health services, I mean doctors and nurses, to also the issue of capacity support, continuous training for the healthcare sector. While the public health care system in Nigeria is experiencing an overhaul at every tier, recovered patients like Sulaiman Asea see travel for treatment as a life-saving decision. Sophia Dengo, CCTV, Abuja, Nigeria.